No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Henrique Carlos Figueira, derruba liminar e autoriza retorno das aulas presenciais nas redes municipal e particular. IBGE suspende concurso para 204 mil vagas para o censo 2021 por conta da redução de recursos para pesquisa. Novo ministro da Justiça, Anderson Torres, decide trocar novamente diretor-geral da Polícia Federal. Essas e outras notícias já estão desta quarta-feira, 7 de abril do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Essa espécie de ginástica georreferencial que alguns líderes progressistas têm implementado nos últimos tempos, identificando como de centro políticos reconhecidamente de direita, além de um monumental erro estratégico na composição de chapas genuinamente de esquerda nas disputas eleitorais, que coloquem como meta desfazer o desmonte do Estado Nacional, as reformas ultraliberais, o teto de gastos, entre muitas outras demandas fundamentais para o povo brasileiro, tem sido desmontado pelos fatos que se sobrepõem. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, por exemplo, colocado como possível aliado de Marcelo Freixo na campanha para o governo do Rio no ano que vem, jogou a culpa pela crise do município nos servidores públicos e pôs em votação, na Câmara dos Vereadores, um projeto que aumenta a contribuição previdenciária de 11% para 14% e estabelece a criação de uma previdência complementar em regime de capitalização, facilitando a concentração de recursos nas mãos do mercado, em uma reforma semelhante à aprovada no Congresso Nacional em 2019. O objetivo, segundo a Prefeitura, é reduzir o rombo de R$1 bilhão do Fundo de Previdência do município, o FUNPREV. A grande questão é que seguidas administrações do município vêm retirando recursos do fundo, a começar por César Maia em 2004, passando pelo próprio Eduardo Paes em 2011 e Marcelo Crivella em 2018. Além disso, o atual prefeito não apresentou sequer um plano para reduzir o déficit do FUNPREV, ou seja, um verdadeiro crime contra os servidores. A intenção desse pessoal é fazer com que professores, médicos, enfermeiros, garis, guardas municipais e os demais funcionários públicos sejam responsabilizados pelo caos nos cofres do Rio de Janeiro, muito por culpa de gestões ineptas dos recursos. Não há a menor possibilidade de a esquerda embarcar em alianças com essa turma que não oferece qualquer saída que privilegie o trabalhador brasileiro da base da pirâmide. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais,
No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Roberto Romano, bom dia. Bom dia. Se é possível se falar em bom dia, no meio de tanta tristeza, de tanto assassinato de Estado, de tanto fascismo, de tanta pobreza, de tanta miséria e de tanta falta de perspectiva de futuro. Mas sejamos otimistas, vamos dizer bom dia apesar de Bolsonaro. Romano, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Romano, o clima lá na capital federal anda cada vez mais tenso por conta das ações do presidente da República tentando segurar o seu mandato e se livrar da responsabilidade pelas quase 340 mil mortes pela Covid-19 no país até aqui. Na semana passada, o Jair Bolsonaro implementou uma mini-reforma ministerial, trocou os comandantes das Forças Armadas em uma clara tentativa de aliviar a pressão que o Congresso começou a exercer sobre ele. Só que esses movimentos do chefe do executivo foram interpretados por alguns analistas como um avanço nesse projeto autoritário que ele gesta desde que tomou posse no Palácio do Planalto. Eu gostaria de começar com uma análise sua para esses últimos acontecimentos na cúpula do poder do país. Qual é a leitura que você faz desses episódios recentes, Romano? Bom, em primeiro lugar, Jair Bolsonaro é filho dileto da ditadura de 64. Ele nunca deixou de fazer elogios à ditadura, à tortura, ao ato institucional número 5 e tudo o que diz respeito àquele momento de pesadelo da vida nacional. Ora, quando ele tomou posse, deixou bem claro esse programa de destruir o que restava no Brasil de uma democracia liberal, de uma democracia que tinha na Constituição a sua norma. Então, me parece que eles têm sempre tentado, por ensaios e erros, eles jogam um balão de ensaio para ver se consegue adesão de parte da população e dos políticos e dos militares, e então, quando ele nota que não deu muito certo essa manobra, ele volta atrás e finge ser uma pessoa de bom senso. Na verdade, se trata de uma pessoa absolutamente delirante em termos ideológicos. Eu não digo que ele seja um psicopata do ponto de vista psiquiátrico. Ele é um delirante ideológico de má fé, né? E com isso, então, todas as iniciativas tomadas por ele em seu governo, inclusive esse suposto recuo com a nomeação dos chefes das Forças Armadas, são manobras que ele estabelece. Então, nesse caso, eu acho que aumenta o número dos que desejam seu impeachment. O Rodrigo Maia segurou quanto pôde os pedidos de impeachment apresentados contra ele.
E, no entanto, essa tendência tende a aumentar. Veja, mesmo setores arqui-reacionários e dessa elite econômica brasileira estão repensando o seu apoio inicial a Jair Bolsonaro. Então, todos esses crimes que ele tem cometido podem se transformar em processo de impeachment e pode também se transformar em processo, digamos, de pena de cadeia, né? Então é isso que ele tem pavor, ele e os seus filhos, né, que são todos pessoas que não respeitam de maneira nenhuma a lei nem a sociedade brasileira. Vejamos o que pode acontecer nos próximos tempos, mas no meu entender, enquanto ele conseguir agradar setores da oficialidade que a ele aderiram, recebendo cargos, recursos, etc., e enquanto ele não avançar demasiadamente, né, na base da oficialidade que o segue, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, e também enquanto ele não conseguir uma adesão ampla das forças, das polícias militares estaduais, me parece que ele não poderá dar o seu golpe. Mas isso tudo depende do momento e da crise. Me parece que o lamentável nesse instante é não termos uma oposição unificada com uma estratégia e várias táticas para enfrentar esse perigo. Esse me parece o grande mal da política brasileira de hoje. Quem caminha em Brasília, Romano, a toda hora tropeça em um crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Isso é um fato. Fica até difícil nós enumerarmos aqui no programa todas as ações criminosas do Bolsonaro durante esses pouco mais de 2 anos de mandato. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de ser pressionado pelo capital hegemônico, acendeu o sinal amarelo para o ex-capitão sobre a aceitação de um dos mais de 70 pedidos de impeachment que se acumulam nas suas gavetas. Só que na semana passada, a oposição embarcou de vez na pauta da necessidade de afastamento imediato do Bolsonaro e protocolou um novo pedido, dessa vez por conta da tentativa de uso político por parte do presidente das Forças Armadas, com a troca dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Além de comentar a respeito dessa importante iniciativa dos partidos de oposição, Romano, você acha que o Arthur Lira, depois dessa sinalização do Bolsonaro, acomodando os interesses do baixo clero no executivo, com essa mini-reforma ministerial, vai aceitar não só esse, mas qualquer um dos pedidos de afastamento do presidente? O Bolsonaro não jogou água nessa fervura? Olha, me parece que nós temos aí um problema histórico na Constituição do Estado brasileiro, que é o seguinte: o presidente da República tem poderes ditatoriais, já costumeiramente, né? Basta ler o belíssimo artigo de Fábio Conde Comparato, chamado Requiem para uma Constituição. É facilmente encontrável na internet. Ali ele identifica bem claramente esse tipo de governo estabelecido pela tradição ética brasileira, do superpresidencialismo ditatorial, né? Agora, para poder conseguir controlar o país, esse presidente assim tão importante precisa do apoio das bases regionais para chegar até aos municípios do Brasil inteiro. E essas bases são dadas pelas oligarquias regionais, as quais têm assento no Congresso Nacional. Então, elas estão sempre servindo como intermediárias entre esse superpoderoso e os municípios brasileiros. Então, é preciso ter bem consciência que esse é um problema estrutural do Estado brasileiro. No caso de presidentes delirantes, né, como foi o caso de Jânio Quadros, como foi o caso de Fernando Collor de Mello, né, esse arranjo oligárquico presidencial sofre abalos tremendos, porque o presidente na cadeira
imagina ser de fato todo-poderoso, quando ele tem que ter bem a consciência de que ele é um gigante com pé de barro. Ele depende dessas oligarquias regionais. Então, o que está ocorrendo nesse momento é que você tem um superpoder desses oligarcas, sobretudo no seu setor mais imediatamente eleitoreiro, que é o chamado Centrão, né? O Centrão faz questão de levar até os municípios as chamadas obras que lhes garantem, não é, a sua reeleição e a sua permanência com maior tempo no Congresso Nacional. Isso é o que está por trás desse tremendo erro político do presidente Bolsonaro com esse orçamento que retira, inclusive, gastos obrigatórios e que, em prazo médio, vai retirar a possibilidade de governar o país e atender às necessidades básicas. Esse descontrole, então, dos oligarcas no Congresso Nacional pode, sim, causar motivos para eles próprios, com outras forças interessadas, encetarem um processo de impeachment por irresponsabilidade fiscal contra Bolsonaro. Então, esse ponto me parece que é importante, porque quando nós falamos desse ultimátum que Arthur Lira deu ao Bolsonaro, né, sim, teve um pouco da presença do PIB, né, dos empresários brasileiros interessados em vencer, em parte, essa pandemia. Mas eu acho que o mais importante desse ultimátum foi: ou você libera as emendas dos deputados para as obras eleitoreiras nossas, ou assim nós aceitamos os pedidos de impeachment. Então veja, sob a novidade de um governante sem nenhum controle político, sem nenhuma cultura política, sem nenhum saber histórico do Estado do Brasil, e esses oligarcas que têm esse compromisso consigo mesmo e com seu eleitorado de levar obras para a região, você tem esse desastre administrativo do Estado sob a conduta de Jair Bolsonaro. Então vamos esperar para ver quem vence essa justa, né? Se é o Centrão com a sua corrupção endêmica, né, e com a sua que tem como base algo estrutural, como eu disse, algo que é próprio da falta de federalismo brasileiro, falta de democracia brasileiro e, sobretudo, essa superconcentração do poder já indicada por Fábio Conde Comparato. Você tem a concentração dos recursos de impostos enormemente, mais de 70% no poder federal, e não retorna para as regiões. Sem esses líderes oligárquicos, sem esses deputados, inclusive, sobretudo do Centrão, os municípios ficam à míngua de obras. E quando eu digo obras, eu não digo apenas estradas, pontes, etc. Creche, escola, posto de saúde e tudo mais. Então, esse é um ponto que nós devemos levar em conta, que existe o problema Bolsonaro, existe o problema do Estado brasileiro, que é antirrevolucionário, antidemocrático e antifederalista. Romano, nós temos visto nos últimos dias uma tentativa definitiva de cooptação do bolsonarismo às forças policiais do nosso país. Me parece que o último e mais significativo exemplo se deu na semana passada, quando uma série de parlamentares alinhados ao presidente da República, em especial a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que, veja só, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tentou distorcer a morte de um policial militar da Bahia que, em um surto psicótico, fez disparos contra companheiros de farda e acabou sendo morto de maneira trágica. Esses bolsonaristas foram às redes sociais e, em uma tentativa de provocar uma rebelião das forças de segurança dos estados, disseram que o PM Wesley Góes foi morto pelos seus pares por ter se rebelado ao não atender uma ordem do governador Rui Costa para prender trabalhadores que se recusassem a ficar em casa nessas medidas de isolamento determinadas, de maneira muito responsável, diga-se, em várias unidades da federação.
Em poucas palavras, a presidente da CCJ da Câmara estimulou um motim contra a ordem democrática. Ela acabou apagando a mensagem das redes sociais na sequência. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa situação absurda protagonizada por quem tem o dever de zelar pela Constituição, Romano. Bem, não é segredo para ninguém que a família Bolsonaro é muito próxima daquilo que se convencionou chamar de milícias. E as milícias, por sua vez, são compostas, em grande parte, de elementos que pertencem às polícias militares estaduais. No Rio de Janeiro, isso é um fato tremendo. Mas no Brasil inteiro nós temos isso. Nada mais natural, portanto, que uma família que tem esse trato com milicianos utilizar as polícias militares como elementos de base para atacar o Estado brasileiro, né? Então, veja, além de fornecer bênçãos e cooptar a alta oficialidade do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, há toda uma política de envolvimento que tem uma história, a história da família Bolsonaro. Então, esse é um ponto importante, porque dos milicianos e dos policiais militares que a eles são afins, nós podemos evoluir para um fenômeno muito próximo ao que ocorreu no Haiti de Duvalier, né? Os Totomacuti. O que eram Totomacuti? Os Totomacuti não eram policiais e nem eram apenas bandidos. Eles eram justamente o intermediário entre uma coisa e outra. Eles tinham elos com a polícia e elos com os bandidos. Assim, eles atacavam os opositores ao regime sem que a polícia tivesse responsabilidade de investigar e de punir. É isso que me parece o mais terrível no projeto ditatorial de Jair Bolsonaro e de seus afins. É uma forma de ampliar desmesuradamente o poder ilegal das polícias de constrangimento e de repressão. E não é por acaso que nos últimos tempos, inclusive o que foi ministro da Justiça e hoje voltou para a AGU, colocou em movimento a Lei de Segurança Nacional e a Polícia Federal para perseguir opositores. Desse marco legal que vem da ditadura mais antiga, porque a Lei de Segurança Nacional tem origem na ditadura Vargas, né? Dessa atitude legal de constrangimento e de repressão, é muito fácil, aliás, é muito oportuno para um ditador ter um exército tão bem organizado, com tamanha infiltração no território nacional, para esmagar, matar e expulsar da cena pública os seus opositores. A respeito disso, Romano, mas tendo como argumento não só esse episódio do motim estimulado pelos bolsonaristas, existe uma tese de que o presidente da República poderia tentar um autogolpe, tendo como cúmplice justamente as forças policiais dos estados, que se rebelariam contra governadores, motivando a decretação de um estado de sítio. O próprio deputado Major Vitor Hugo, ex-líder do governo na Câmara, tentou marotamente emplacar aquela mudança no dispositivo de mobilização nacional, achando que ninguém iria perceber, esperto ele, que no caso de uma crise sanitária, como a que a gente tem atualmente, daria ao presidente plenos poderes para interferir e expropriar a produção privada, além de mobilizar militares para ações determinadas pelo governo federal. A Câmara, como não poderia deixar de ser, se negou com veemência à discussão desse tema e denunciou a tentativa de golpe dos governistas. Pois bem, o jornalista e nosso amigo Cid Benjamin nos disse aqui em entrevista na semana passada que o Bolsonaro não conseguiria pôr em prática um autogolpe apenas com o apoio das forças policiais, ao contrário do que aconteceu na Bolívia, por exemplo. Ele precisaria da anuência dos militares por conta das características do país, enfim.
Me parece que, apesar dessa tentativa de interferência do ex-capitão nas Forças Armadas, o alto comando não está disposto a embarcar em uma aventura autoritária, ainda que eles tenham afiançado todo esse projeto genocida que está colocado, é bom que se diga. Tudo isso que temos hoje foi provocado por aquele tweet do general Eduardo Vilas Boas, à época comandante do Exército, ameaçando um golpe caso o Supremo aceitasse um habeas corpus impetrado pela defesa do Lula, às vésperas da eleição de 2018, que devolveria os direitos políticos a ele. O próprio Eduardo Pazuello, como ministro da Saúde, assinou embaixo quase 300 mil mortes pela Covid-19, enfim. Eu queria muito te ouvir a respeito disso, Romano. Primeiro, você acha que os militares estão hoje abraçados a essa aventura autoritária do Bolsonaro? E outra, o presidente teria força para dar um golpe apenas com as forças de segurança dos estados, apoiados, é claro, por essas milícias que estão crescendo, graças à liberação do acesso a armas no país, determinada pelo próprio chefe do executivo? Bom, é importante desfazer alguns mitos. Um mito que me parece estratégico é esse de que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm como tradição obedecer à Carta Magna e manter apenas a ordem interna do país. Esse é um mito que tem levado muita gente boa, progressista e democrática a cair como um patinho nesse conto do vigário, né? Esse conto do vigário que foi contado em 64, havia então a ideia de que setores importantíssimos das Forças Armadas eram legalistas e no final nós vimos o que aconteceu, né? Me parece que, de fato, as Forças Armadas, elas aplicam aquele monopólio que é do Estado brasileiro, que se refere a 3 elementos fundamentais: o monopólio da força física, o monopólio da norma jurídica e o monopólio dos impostos. Sem as Forças Armadas, fica evidente, e claro, com a colaboração das polícias judiciárias, Polícia Federal e etc., fica claro que não seria possível existir o Estado brasileiro. Aliás, nenhum Estado, né? Então, o que tem ocorrido desde a ditadura Vargas e até mesmo antes, eu diria mesmo, a tentação ditatorial já vem dos positivistas que ajudaram a instaurar a República Brasileira. Não é segredo para ninguém que, na doutrina positivista, a tese da ditadura é um elemento fundamental, é um elemento importantíssimo, e eles entenderam a ditadura cada vez mais no sentido próprio, isso é, o sentido de impor a vontade, né, das chamadas Forças Armadas sobre a população civil. Então, essa história formou uma ética tortuosa que proclama serem os militares superiores em termos de patriotismo, em termos de moral, em termos de costumes e tudo mais. E por isso eles poderiam tutelar a República Brasileira, né? Com o fato de que nós temos um Estado que não é federalista, que não é democrático e que é corrupto na própria natureza, então, evidentemente, eles têm muita oportunidade de entrar com o seu golpe para tentar salvá-lo. Não é por acaso que a ditadura de 64 era chamada redentora. Redentora do quê? Da corrupção dos civis, né? Então, eu tomaria muito cuidado com essa história de que as Forças Armadas, na sua integritude, são pela lei, pela ordem e pela Constituição. É por isso que é importantíssimo que haja um trato com elas, né, um trato realista, que lhes mostre que com essa política de Jair Bolsonaro, de privilegiar as polícias militares e a sua periferia miliciana,
que a aplicação do monopólio da força física foge da mão das Forças Armadas. O que quer dizer que, se elas aceitarem uma ditadura ao modelo miliciano, elas estarão colocadas na inutilidade absoluta daqui a 20, 30 anos. Então, esse é um ponto que precisaria ser levado em conta e discutido pelas forças democráticas com as Forças Armadas, né? É essa ideia de que, efetivamente, se eles embarcarem na aventura de um golpe de Estado feito com a sua ajuda, em pouco tempo eles serão absolutamente afastados de qualquer decisão, de forma inédita na história da República Brasileira. Então, eu acho que é bom pensar isso em termos históricos e não em termos de ilusões ou de mitos. Ao mesmo tempo em que a oposição protocolou um novo pedido de impeachment contra o Bolsonaro na semana passada, Romano, algumas figuras potenciais presidenciáveis lançaram um documento intitulado Manifesto pela Consciência Democrática, em que rechaçam o autoritarismo e defendem a liberdade na data em que marcou os 57 anos do golpe militar. Os signatários são os governadores João Dória e Eduardo Leite, ambos do PSDB, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, João Amoedo, do Novo, o apresentador de TV Luciano Huck e Ciro Gomes, do PDT. E é justamente o nome do Ciro que chama mais atenção nesse documento, Romano. Nós temos 5 figuras comprometidas até o pescoço com o liberalismo no nosso país ao lado dele. Muito mais do que uma defesa da ordem democrática, esse manifesto parece ter a intenção de se colocar como anti-esquerda, nessa espécie de novo centro que está se formando no país, que de centro não tem nada. Ou seja, o Ciro se coloca de maneira cada vez mais evidente distante de um projeto genuinamente progressista no país, deixando claro que não vai apoiar uma eventual candidatura do Lula. Como é que você observou a divulgação desse documento, Romano? Te surpreendeu a assinatura do Ciro Gomes no manifesto? E você concorda com essa ideia de um novo centro que está se configurando no Brasil, tentando abarcar aqueles que se colocam distantes da polarização Lula-Bolsonaro? Bom, vamos continuar a clarificação dos mitos. Me parece que é muito confortável para os partidários de Ciro Gomes colocá-lo na esquerda brasileira. Isso não é verdade na própria biografia desse político. Ele começou no campo próprio da direita, ele evoluiu na direita, ele passou por partidos de centro-direita e ele teve participação, como aliás muitos políticos de direita, nos governos de Luiz Inácio da Silva e de Dilma Rousseff. Isso não faz dele uma pessoa com um histórico e com uma ideologia de esquerda. Então, primeiro ponto não tenhamos grandes ilusões sobre o pretérito de Ciro Gomes e, consequentemente, sobre o seu futuro, né? Ele tem se mostrado de um oportunismo atroz. Me perdoem os que o admiram, mas é uma forma de atacar, né, lideranças de esquerda, a começar com Luiz Inácio da Silva, mas outras também, não é? Da forma como ele tem feito, é fazer o serviço da extrema-direita, nem da direita propriamente. Então, esse é um ponto. Ele tem mostrado um autoritarismo enorme. Ele não pergunta, ele afirma, ele proclama, ele impõe, né? E se torna cada vez mais afastado do diálogo com as grandes forças nacionais. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse manifesto desses acadêmicos, entre aspas, ou desses empresários, entre aspas, eu tenho muita prevenção com o uso de aspas, mas nesse caso fica bem claro, né? É que eles têm também um histórico de extrema-direita e de golpismo, né? Então, só me lembro bem do que aconteceu com os golpistas de 64, né? A começar com o senhor Carlos Lacerda, né? Eles pensavam que utilizariam
os militares para garantir o afastamento das forças de esquerda e das forças de centro-esquerda, que então administravam o país, e foram caçados e perderam o seu mandato, como os outros, né, a partir do momento em que colocaram as suas ilusões como programa. E depois tentaram fazer aquela famosa frente ampla, né? Frente ampla que, na verdade, tinha apenas a possibilidade de ser chamado os arrependidos, né? É o que aconteceu com esses senhores que assinaram esse manifesto. Eles são de direita, eles são reacionários, eles estão percebendo que o governo de Jair Bolsonaro tende para uma ditadura feroz e sem nenhuma possibilidade de garantias jurídicas. A economia, tal como eles pensavam, não está se realizando. A privatização absoluta com que eles sonhavam também não está se realizando. O PIB não deslancha, né? E aí eles ficam à procura de uma alternativa contra Jair Bolsonaro, que eles elegeram e que eles escolheram, e, sobretudo, uma alternativa contra Luiz Inácio da Silva e as forças de esquerda. É isso que eles estão querendo. Agora mesmo, já estão mudando de candidato, saindo de Luciano Huck, um animador de auditório. Vejam bem o ridículo dessa qualificação. Um animador de auditório. Passando para Gentili, que é um cômico, né? Que é apenas e tão somente um palhaço da mídia. Então, vejam, nós estamos diante de pessoas que perderam até mesmo a sua capacidade de hegemonia. Elas fizeram a sua dança, destituíram Dilma Rousseff, esperavam aplicar um programa ultraliberal e estão notando que esse programa ultraliberal não tem jeito de ser realizado. Então, eu acho que é bom não levar muito em conta essas pessoas, né? Elas têm dinheiro e elas podem, de fato, reunidas, encontrar um candidato de centro-direita, mas não nos iludamos, será um candidato de extrema-direita com apenas uma face reluzente e pronta para enganar aqueles incautos que sempre caem no conto do vigário. Mais ou menos é isso, me desculpem o mau humor, mas eu não tenho muita boa vontade com esse tipo de pessoas que 2 anos atrás faziam arminha com os dedos, chamavam Bolsonaro de nosso líder, de mito, e hoje fazem essas rusguinhas, não é, contra ele. Eu queria falar também, Romano, sobre essa volta do ex-presidente Lula ao cenário político eleitoral, depois da força-tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba ter sido desmascarada de uma vez por todas, com o ex-juiz Sérgio Moro declarado parcial nos julgamentos do petista pelo Supremo. Tanto naquele primeiro discurso dele no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, depois da decisão do ministro Edson Fachin, que devolveu os direitos políticos, como nas declarações seguintes, o ex-presidente se colocou de maneira muito clara como candidato à presidência no ano que vem para derrotar o bolsonarismo, ainda que ele não admita abertamente. Mas, por outro lado, deu todas as demonstrações de que vai buscar uma nova conciliação com o grande capital em busca de governabilidade. Em uma entrevista na semana passada para o jornalista Reinaldo Azevedo, aqui da Band News, ele já avisou que vê com simpatia a ideia de transformar alguma das nossas estatais em setores estratégicos, como a Eletrobras e a Caixa, em empresas de economia mista, com ações negociadas na Bolsa de Valores, algo como acontece com a Petrobras hoje. Isso acabou provocando reações daquela parcela identificada com os ideais progressistas, Romano, como o ex-senador Roberto Requião. A pergunta que fica é a seguinte: o Lula representa ideais genuinamente de esquerda? Diz aqui pra gente, por favor, Romano. O Brasil precisa nesse momento de um conciliador como aquele Lula de 2002, de um presidente que não rompa com esses retrocessos impostos pelos ultraliberais nos últimos anos, como as reformas trabalhistas e da Previdência, que não combata a entrega do Estado Nacional. É a alternativa possível para o momento? Nós devemos nos contentar com isso?
Bom, gente, vamos dizer as coisas com muita clareza. Luiz Inácio da Silva é um grande estadista. Luiz Inácio da Silva é uma pessoa capaz de muita conciliação política. Luiz Inácio da Silva é um presidente que permitiu inovações importantíssimas na ordem social brasileira. Luiz Inácio da Silva é uma pessoa civilizada, é uma pessoa que tem a capacidade de pensar e de decidir de maneira colegiada, né? Muitas vezes ele se torna muito personalista, mas bem na tradição brasileira, mas ele tem essa capacidade de agir de maneira colegial. Além disso, ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade para a política internacional que os últimos governos não têm, inclusive o governo de Dilma Rousseff, né? Ele tem um savoir-faire da política internacional, ele tem uma capacidade de diálogo que colocou o Brasil na ponta da diplomacia internacional com muita respeitabilidade. Todos esses elementos, não é, o tornam um governante que pode conduzir o país capitalista a uma situação de menor instabilidade social, um pouquinho mais de justiça social e um pouco mais de liberdade, né? Então, esse é um ponto que me parece importantíssimo. Diante da ameaça de um fascismo de extrema-direita, de milicianos que, como eu disse, podem assumir-se como tonton-macutis para assassinar, matar e destruir toda a oposição, nós temos, na figura de Luiz Inácio da Silva e de seus auxiliares, um projeto capitalista, mas bastante dosado em termos de aceitar ele, não é, certos princípios da doutrina social da Igreja, certos princípios morais e éticos que são nitidamente burgueses, não é? Então, é uma liderança que eu diria deve ser respeitada e merece ser respeitada e que merece o retorno à presidência da República do Brasil, dado o caos que a extrema-direita criou no Brasil, né? Agora, ele nunca se disse apenas de esquerda, pelo contrário. Muitas vezes ele se proclamou, mesmo quando ainda não tinha sido eleito presidente da República, como uma alternativa não de esquerda. Ele chegou a dizer: não sou de esquerda. E vejam, há uma célebre entrevista dele ao jornal Folha de São Paulo, em que ele diz claramente que é preciso que se faça justiça no Brasil, né, para evitar a luta das classes. Ora, quem fala em evitar a luta das classes, evidentemente não está favorável a ela e não quer elaborar uma política a partir da luta das classes. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo, ele de fato, nos seus dois governos, manteve uma espécie de balança entre o capital financeiro, o capital produtivo e as forças do trabalho, não é? Ele manteve uma certa capacidade de negociação e de trato dessas forças. E com isso ele conseguiu uma aprovação inédita na história do presidencialismo brasileiro. É o único que, pelo que eu conheço, o único presidente da República que saiu do poder com mais de 80% de aprovação. Isso inclui, evidentemente, setores que hoje, radicalizados, estão apoiando o Bolsonaro, né? Então, é claro que ele vai tentar o máximo do diálogo com os donos do capital e tentando salvar, né, as posições das quais ele saiu, que é o sindicalismo. É o sindicalismo que levou uma ferida
tremenda, um golpe tremendo, sobretudo depois da queda de Dilma Rousseff, né? Todos que conhecem o movimento sindical brasileiro sabem que ele está na defensiva e a míngua de recursos, inclusive econômicos e recursos humanos, né? Que ele está lutando heroicamente para manter um padrão de reivindicação numa situação absolutamente anômala em termos econômicos. Então, eu acho que o Luiz Inácio da Silva é uma pessoa em quem nós podemos confiar em termos de chefe de Estado que vai conseguir um certo trato entre o capital e o trabalho. Mas não tenho nenhuma ilusão de que ele vai quebrar a regra de ouro do capital, que é a produção da mais-valia e que é a utilização do exército de reserva para forçar, digamos, o salário baixo e as condições de vida do trabalhador, né? É evidente que ele vai tentar dar o máximo dentro dessas regras capitalistas ao trabalhador, mas ele não vai ser um movimento revolucionário, ele não vai liderar um movimento revolucionário que vai quebrar a lógica do capital, né? Ele está muito longe disso. Eu acho que nós não temos a opção, no momento atual, de ter lideranças ao modelo de Lenin. Nós não temos essa esperança e nessa possibilidade. Mas me parece muito bom que nós possamos, através de Luiz Inácio da Silva, cortar lideranças ao modelo de Mussolini e de Hitler. Vocês não acham isso? Romano, nesse mesmo caminho, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL aqui do Rio de Janeiro, em entrevista ao jornal o Globo essa semana, falou a respeito de formar uma aliança para concorrer ao governo do estado com aquilo que ele chama de forças democráticas para derrotar o bolsonarismo, que contaria com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ambos do Democratas. Já houve contestações dentro do próprio PSOL. O deputado Glauber Braga condenou esse tipo de aliança. Dá para nós considerarmos, Romano, que a esquerda, da maneira como nós conhecemos até hoje, está falida? Olha, a esquerda não está falida como a direita não está falida. Esquerda e direita são maneiras de entender a vida social, a vida política, a vida ideológica e propor mudanças e soluções para os graves conflitos da vida em sociedade, né? A esquerda me parece sempre algo que estará no horizonte, mesmo na pior ditadura fascista. É bom lembrar que, apesar do regime de Mussolini e apesar do regime de Hitler, a esquerda resistiu nos maquis, lutando, inclusive, de uma maneira muito heróica. E ela ressurgiu depois da Segunda Guerra, ela perdeu os seus bastiões com a queda da União Soviética, mas ela se reinventou e ela vai sempre se reinventar porque a esquerda ela não aparece de si mesma, ela aparece da luta das classes, né? Não é com um decreto policial que você anula a luta das classes, elas existem, né? É claro que as classes proletárias, as classes trabalhadoras, podem se enfraquecer enormemente, mas elas podem também ter possibilidades de se reinventar. E isso faz com que a esquerda seja mais uma diretriz de orientação política do que uma realidade substancial. Então, me parece que essas propostas todas de alianças, essas propostas de retrocesso em termos de programa, elas, na verdade, não trazem muita experiência boa para a esquerda. Sempre que a esquerda procurou, não é, agradar em alianças os setores mais à direita, a aliança se quebrou. Eu sempre lembro que aliança supõe duas alianças, né? Aliança no meu dedo e no dedo do outro.
Se a aliança que diz que eu sou compromissado só está no meu dedo e não no do outro, nós temos o que aconteceu no Brasil, na ditadura Vargas, na ditadura 64, na chamada redemocratização, em que a direita que perdeu, né, conseguiu sobreviver, né, e a esquerda manteve a sua aliança e ela não. Tanto é verdade que tentativas de golpe ocorreram sobretudo, o golpe contra Dilma Rousseff foi claramente feito por essas pessoas. Então, eu diria ao deputado Freixo, né, que é preciso perguntar quais são as condições dessa aliança, não é? Quem vai ditar o quê? Como? Por quê? Não é? Porque, na verdade, o senhor Eduardo Paes, né, já mostrou ao que veio, né? Ele tem uma tendência bastante demagógica, ele tem uma fala retórica extremamente persuasiva, mas os seus atos pretéritos não indicam um sentido plenamente democrático, né? Rodrigo Maia, então, Deus me livre, né? Você tem aí um político que pensou mais no seu próprio umbigo e menos na situação do país, né? E que conestou o golpe contra Dilma Rousseff e que, estando na presidência da Câmara dos Deputados, afastou liminarmente qualquer possibilidade de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Então, eu não diria que essas propostas, eu diria quase que desesperadas de alianças, né, são o decreto da morte da esquerda. Mas, por outro lado, não é, se a esquerda começa a agir como a direita, evidentemente não há como distingui-las. Para finalizar, Romano, eu queria um comentário seu a respeito desse imbróglio envolvendo o orçamento da União para 2021, que foi aprovado recentemente e já com muito atraso pelo Congresso, mas que tem sido chamado de uma peça de ficção, já que, segundo técnicos da equipe econômica do governo, ele é absolutamente inexequível. Se fala em um ajuste na casa dos 37 bilhões de reais no valor aprovado pelos parlamentares. Isso porque já houve redução de recursos para a saúde, educação, meio ambiente, mas as emendas parlamentares e as Forças Armadas obtiveram ganhos. Você tem observado essas discussões em torno do orçamento, Romano? O que você nos pode dizer a respeito? Veja, o orçamento brasileiro é tão obra de ficção quanto o Estado brasileiro, enquanto federação, democracia, etc., é uma ficção, né? Nós temos uma Constituição totalmente ficcional. Entre o texto proclamado por Ulisses Guimarães em 88 e o texto atual, que tem emendas que o tornam outro texto, né? Nós temos um belo romance, uma espécie de conto de Mil e Uma Noites, né? Eu desafio qualquer jurista ou qualquer teórico do direito a me provar que nós temos a mesma Constituição elaborada pela Constituinte de 88. Aliás, é bom lembrar que a Constituinte de 88 foi um golpe de Estado, né? O que aconteceu? O Congresso se autoproclamou constituinte, acrescentou representantes expressamente para a elaboração da Constituição, mas aqueles que mantiveram a ditadura durante todo o período militar civil, eles continuaram. Então, essa redação constitucional brasileira, ela tem muitas características interessantes. Ela é, de um lado, em alguns aspectos, uma Constituição segundo o Estado de Direito, que eu chamo sempre de Estado da direita, né? Mantido por esses reacionários que se colocaram como constituintes, né? E você tem propostas que são de Estado de direita, de direito e democrático, né?
Veja, se você pula de um parágrafo da Constituição para outro, você vê imediatamente a marca da extrema-direita que remanesceu da ditadura e aquelas propostas inovadoras e progressistas trazidas pelos juristas e pelos políticos democráticos, né? Então, ela já é uma colcha de retalho na sua origem, ela resultou de um golpe e nós temos, então, uma ficção de Constituição que é interpretada, essa ficção, ao bel prazer do Supremo Tribunal Federal, das autoridades do Executivo, dos próprios parlamentares, né? Veja, a ficção chega ao ponto do deboche, né? Aí nós saímos do gênero ficcional puro e simples, mas nós partimos para a sátira, para a comédia, quando a presidente da Comissão de Constituição e Justiça é Bia Kicis, uma pessoa que prega até hoje, né, o ato institucional número 5, o fechamento do STF e tudo mais. Então, você tem a ficção levada aí ao conto do terror, né? Então, me parece que o orçamento é tão real quanto é real, não é, a estrutura do Estado federativo e democrático brasileiro. Elas são um mito, um conto da velhinha, né? Um conto de fadas, né? Agora, esse conto tem o seu lado, como todo conto de fada tem o seu lado tétrico, né? Seu lado terrível, né? Esse conto tem o seu lado terrível, isso é, o poder federal, sobretudo no Executivo Federal, assambarca os recursos dos impostos, não devolve para os municípios, não devolve para os estados, e aí cabe aos congressistas que se irmanam em oligarquias, não é, arrancar o que podem e o que não podem para as suas regiões, não é? Então, veja, nesse caso agora, desse orçamento, é muito típico que, de um lado, o Congresso não tenha tido coragem de retirar verbas das Forças Armadas, e tenha tido a covardia tradicional brasileira de arrancar recursos das populações pobres, recursos da saúde, da educação e etc., né? Então, eu acho que nós temos que repensar seriamente o desenho do Estado brasileiro. Aliás, isso é uma tarefa que a esquerda deveria estar preocupada há bom tempo, né? Eu acho que desde que nós tivemos aquela oportunidade de ouro da Constituinte, né, ameaçada, é verdade, por aqueles constituintes autoproclamados, que eu chamo de golpe de Estado, né, mas nós tivemos a oportunidade de ouro de modificar essa estrutura, né? No entanto, nós proclamamos uma coisa e não fazemos tal coisa, né? Por exemplo, veja, um ponto fundamental do que tem acontecido nos últimos tempos é a perseguição às universidades, a retirada de recursos. Me parece que um ministério tão maléfico quanto o da saúde é o da educação, nas mãos de um pastor fundamentalista que persegue e que arranca recursos do ensino básico e das universidades, né? E, no entanto, você tem na Constituição a proclamação do princípio da autonomia da universidade. Esse princípio tem sido negado pela Polícia Federal. É bom lembrar o que a Polícia Federal fez na Universidade Federal de Santa Catarina, levando o reitor ao suicídio, o que ela fez na Universidade Federal de Minas Gerais, não é? Com base na pura força bruta, né? Sem nenhum respeito pela autonomia universitária e pela própria ideia de autonomia. Então, eu acho que nessa questão do orçamento, os jornalistas econômicos, que eu acho que são os piores serviçais de toda a ditadura, né? Os jornalistas econômicos estão lamentando a irracionalidade do orçamento, a falta de realismo do orçamento. Na verdade, esse orçamento, assim, com essa cara de Frankenstein, é aquilo que agrada, né, ao status quo, que sempre se esmerou em retirar todos os direitos dos setores pobres da população e entregar todos os direitos para os donos do capital, né? E aí, o botim, o que sobra,
é arrancado pelo Poder Executivo Federal. Então, eu não tenho nenhum lamento sobre esse orçamento. O que eu vejo é que ele expressa a irreal realidade do Estado brasileiro e da vida social e política brasileira. Roberto Romano, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Bom, eu agradeço a oportunidade de falar aos ouvintes do Faixa Livre, agradeço a gentileza da entrevista e do entrevistador. Eu quero mandar o meu abraço para a senhora Celeste Cinta e para o Paulo Passarinho, e eu espero que nós consigamos sair desse genocídio programado que esse governo está fazendo de uma maneira capaz de enfrentarmos outras lutas no futuro. Um grande abraço para todos. Conversamos aqui com o professor de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o virologista do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Davis Ferreira. Davis Ferreira, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Sempre um prazer estar falando com vocês. Davis, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Davis, o desafio de se oferecer um atendimento de saúde adequado a toda a população do nosso país mostra-se ainda mais evidente com o advento da pandemia do Covid-19. Uma doença que pegou muita gente de surpresa, nossa geração nunca passou por nada parecido, com essa necessidade de restrições de circulação de pessoas para evitar a proliferação do vírus. Neste Dia Mundial da Saúde, o que vocês, médicos, cientistas, podem pontuar como um avanço conquistado em meio a tanto caos, Davis? O que é que pode ser celebrado no dia de hoje? Oi, Anderson. Realmente essa é uma pergunta difícil quando você pergunta no meio de uma pandemia e da situação que nosso país está vivendo, né? Mas eu vejo algumas coisas interessantes, como, por exemplo, se você olhar em outros países, eu consigo ver o valor que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele tem para o brasileiro. Muitos países não possuem isso. Muitas vezes a gente critica o SUS, mas eu cada vez mais sou fã do SUS, e eu creio que a gente tem que investir muito mais para que a classe que não tem condições de pagar um seguro tenha condições de atendimento decente, atendimento adequado. Então, eu acho que o Brasil ele pode sim comemorar o SUS, o que o SUS tem feito durante essa pandemia, né? E fica, né, o alerta para que a gente precise investir mais nisso, que isso é uma das características boas do Brasil, né? Que muitos países não têm. Eu vejo também que essa crise trouxe muita inovação, né? Trouxe inovação no Brasil, equipamentos que foram feitos como respiradores e para o tratamento da Covid vieram de instituições, universidades, até a própria UFRJ, e a gente vê o poder criativo do brasileiro na época de crise tentando ajudar. A gente pode celebrar também o empenho dos profissionais da área de saúde que colocaram e têm colocado a sua vida em risco, mesmo sem vacinas ou tratamento. Nós podemos ver o amor que o pessoal da área de saúde tem, né, pela profissão e pelos pacientes. Eu acho que isso nós podemos celebrar também. E podemos celebrar também, voltando à tecnologia, a questão das vacinas que apareceram em tempo recorde, né? Até contra as nossas previsões, né? Elas chegaram e estão sendo distribuídas. Ainda existe muito para a gente aprender sobre vacinas, a eficácia, e é claro, a distribuição, né? Principalmente no Brasil,
mas esse é um ponto positivo do que essa crise ela trouxe, né, para o mundo todo. E nós vemos instituições como o Butantan e a Fiocruz se colocando à frente disso, a favor da população. Então, eu creio que esses são os pontos positivos que a gente pode destacar nesse meio de caos que a gente está vivendo, né? E como é que ainda pode se evoluir, Davis, no que diz respeito ao combate ao coronavírus? Temos vacinas desenvolvidas em tempo recorde, tratamentos respiratórios muito eficientes que foram postos em prática. Qual pode e qual deve ser a próxima evolução no tratamento da Covid-19? Olha, Anderson, eu acho que a população tem que evoluir primeiro na conscientização de que nós estamos com um problema ainda, a pandemia não acabou. E a gente tem que evoluir na seriedade, tanto em termos do governo, na forma de encarar, quanto a população, na forma de obedecer às normas, né? Esse conjunto é o que traz para a gente mais segurança. Então, uma maturidade maior na população por parte de seguirem as normas de segurança enquanto a gente está passando por essa crise, né? Uma evolução em termos do governo também, de como, em termos de lidar com isso e para que a gente possa tirar o atraso, né, em termos de vacinação, principalmente, né, da forma que a gente está conseguindo essa distribuição. A gente precisa continuar evoluindo em tratamento, né? Tem muita discussão sobre tratamento, mas tanto a vacina quanto o tratamento, a prevenção, tudo isso tem que caminhar juntos, porque nós sabemos que há pessoas que não respondem à vacina, as pessoas que não podem vacinar, e sempre tem que ter essa linha paralela também em termos de tratamento, não só o tratamento da pessoa que está grave no hospital, quanto também ao tratamento da pessoa que é infectada e pode ser tratada para que ela não chegue ao hospital. Então, tudo isso são pontos que nós devemos ainda continuar pesquisando, continuar evoluindo, continuar procurando soluções para que nós estejamos prontos, né, para uma outra crise como esta e para que a gente esteja pronto também para continuar combatendo esse vírus, porque a pandemia ela pode terminar, mas esse vírus vai ficar circulando, talvez fique sazonal, então a gente tem que continuar evoluindo na forma com que a gente lida com esse vírus, tanto com relação a vacinas quanto a tratamentos. Então nós precisamos de inovação, né, e nós precisamos de pesquisa sobre o que já temos aí disponível, né? Nós temos visto esses recordes de mortes no país dia após dia deles. Mais de 3 mil brasileiros vão a óbito neste que virou o epicentro do mundo na pandemia. E me assusta demais ver as pessoas desrespeitando a necessidade de isolamento social. Eu nem me refiro tanto àquelas que se veem obrigadas a sair de casa para trabalhar pela necessidade premente de colocar comida na mesa, dado esse governo irresponsável que não oferece ajuda financeira minimamente decente para que as pessoas possam ficar em casa. Eu cito mesmo aquelas que vão se divertir, se aglomeram em festas, nas praias. Por que esse pessoal se arrisca dessa forma e, pior, coloca a vida de outras pessoas em risco, Davis? O que falta para uma parcela da nossa sociedade que se acha imune à doença? Olha, isso vai muito de encontro ao que eu falei agora, né? A população ela não pode jogar a culpa só para o governo numa pandemia como essa. A população tem a sua parcela de culpa, sim, principalmente nessa faixa que você falou, das pessoas que não têm que sair em termos de trabalho, não é essencial com que elas saem, mas não conseguem ficar fora de casa, não conseguem ficar em casa, se aglomeram em festas, muitas vezes festas clandestinas. A gente sabe que festas clandestinas do carnaval foram um estopim, um gatilho para o aumento do número de casos, e as festas continuam acontecendo, as pessoas mesmo indo para locais públicos como praias, em vez de ficar separados, se aglomeram em mesas de alimentação ou em grupos. As pessoas, a Covid-19, ela traz para a gente
o sentimento de que nós precisamos nos preocupar com o outro. Então, independente da sua idade, independente do seu estado de saúde, como você acha que você está em termos de saúde, você fala, eu posso sair, eu posso me aglomerar, e eu não vou ficar mal. Tem duas coisas aí. A primeira coisa é que é um pensamento muito egoísta, porque você pode passar pela rua por alguém vulnerável e você pode, se tiver com uma infecção assintomática, passar esse vírus para essa pessoa e essa pessoa poder ir a óbito. Então você é diretamente responsável pelo óbito daquela pessoa, embora você não saiba. Outro assunto importante é que nós temos visto cada vez mais jovens, pessoas com saúde, que contraem o vírus e acabam indo a óbito, né? E isso tem acontecido bastante. A gente tem variantes aparecendo aí, mais infecciosas, que atacam o organismo de forma diferente. Então tem que ter muito cuidado, né? Você não está seguro. E apesar de você poder ter uma infecção amena, você pode passar esse vírus para outras pessoas que não são tão fortes, vamos dizer assim, ou pior ainda, para você. Você pode levar o vírus para sua casa, onde você tem pessoas vulneráveis na sua casa, e ser responsável também pela infecção dessas pessoas, né? Então a gente precisa de uma maturidade na população, um pouco mais de paciência, né? Um pouco mais de paciência para que a gente possa derrotar esse inimigo. Não adianta ir na força, e a gente tem que ir na inteligência para que a gente consiga diminuir a velocidade de infecção, para que a gente possa desafogar os hospitais, para que as pessoas que precisam possam ter acesso aos hospitais, né? E a gente só consegue isso hoje com restrição de aglomeração, uso de máscaras, lavagem das mãos, independente de quem você seja. Como é que você observou as medidas de restrição impostas aqui no Rio de Janeiro, tanto pelo prefeito Eduardo Paes, como pelo governador Cláudio Castro, Davis? Anderson, eu vejo essas medidas como um bom começo, né? Apesar que eu acho que deveria haver uma massificação de campanhas, né, para orientar, né, de uma forma geral as pessoas e conscientizar mais, né, sobre o uso de máscara, distanciamento, aglomeração, a não aglomeração, né, lavagem de mãos. Precisaria ter talvez também um aumento, né, na disponibilidade de transporte público para aqueles que precisam, que são trabalhadores essenciais, precisam sair. Mas é que os dados, quando a gente faz uma parada assim, os dados de mobilidade, os dados, o que a gente vê como resultado, só vem cerca de 1 ou 2 semanas depois, o resultado disso. Então a gente não vê um resultado logo quando a gente começa a parar as atividades. O que acontece agora é que nós estamos com os hospitais lotados e pessoas na fila para UTI, e a gente precisa parar com isso, né? Então, infelizmente, a gente também tem visto, como a gente tem falado aqui, a população não respondendo muito bem a isso, né? A gente não viu, por exemplo, uma diminuição tão grande da mobilidade, talvez pelo termo feriadão, né? A pessoa já considera feriadão. Eu sei que há motivos econômicos para isso também, mas as pessoas não podem encarar isso como feriadão, né? Tem que avisar a população, conscientizar a população o que está por trás disso, né? Que são os hospitais cheios e o número de óbitos, da forma que você falou, nós estamos batendo recordes, né? Então, a gente tem que fazer essas medidas, infelizmente, restringir, e se as pessoas que não são essenciais, que não precisam trabalhar, ou que podem ficar em casa, que elas fiquem em casa, né? Ajudem, porque nisso a gente vai estar, na realidade a gente não vê isso, mas quando a gente faz isso, a gente vê um horizonte se livrando dessa pandemia mais cedo
né? Então as pessoas que não respeitam, elas acabam prolongando esse período de sofrimento, né? Então, assim, eu vejo as medidas são boas. A gente hoje, realmente, infelizmente para mim, a gente não pode ainda abrir escola mesmo do jeito que está. Se a gente conseguir controlar o número de infecções, eu sou a favor das escolas, das crianças irem para a escola, mas de forma inteligente, que a gente possa proteger as pessoas que estão na casa, os professores, através da vacina. Somente com a vacinação em massa, agora a gente conseguiria fazer isso, né? Então eu vejo essas restrições como um bom começo, né? Mas eu acho que a resposta da população ainda está muito aquém do que deveria, né? Então, e como eu falei, a gente só vai ver o resultado disso um pouco mais para frente, e a gente vai estar avaliando, mas com certeza essa é uma ação emergencial por causa dos números de óbitos que nós estamos vendo agora. A desorganização no governo federal a respeito da pandemia é latente, Davis. O presidente Jair Bolsonaro tentou adotar um discurso mais responsável após ser pressionado pelo baixo clero no parlamento e pelo grande capital, mas toda hora ele escorrega e vem com essa ideia insana de tratamento precoce, o uso do tal do kit Covid, que tem levado uma série de pessoas, inclusive à morte. Eu queria te ouvir um pouco, Davis, a respeito dessas atitudes de alguns poucos profissionais de saúde que defendem esses absurdos do uso de cloroquina e ivermectina para reduzir os efeitos da doença, bem como as últimas atitudes do chefe do executivo. Olha, Anderson, tudo a gente tem que ver com bastante cuidado, né? Essa ideia de tratamento precoce e política se misturou muito, né? Eu mesmo estou envolvido em estudos, por exemplo, com a nitazoxanida, no tratamento, né, logo no começo, mas isso se misturou muito. A gente não pode colocar para a população algo que a gente não saiba com certeza se funciona, e a gente precisa estar empenhado, nós, os pesquisadores que trabalhamos com isso, a gente tem que se empenhar em trazer as provas de que isso funciona para poder então passar à população. Quando isso chega a uma população que está desesperada, as pessoas começam a fazer qualquer coisa e tomar indiscriminadamente esses medicamentos, e acabam a gente vendo pessoas causando males maiores porque não soube tomar, não sabem a dosagem, e a gente vê uma sequência de mensagens, pessoas ouvem mensagens de qualquer pessoa, escolhe uma pessoa para acreditar e naquela pessoa elas vão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, olhar as bases científicas, esperar, de repente talvez a Anvisa aprovar, né? Juntar fatos científicos para que a gente possa fazer isso. Eu não sou contra o tratamento precoce, eu sou contra a gente fazer uma divulgação indiscriminada para uma população já desesperada, né? E isso acaba causando um mal maior para as pessoas, né? Então o que a gente precisa, Anderson, é de provas científicas, né? Os estudos clínicos, para que a gente possa então tomar as medidas corretas para que a gente possa aprovar um tratamento, então aí sim a gente colocar isso para a população, né? Ver risco, ver eficácia, ver efeitos colaterais e chegar a um consenso, aí sim colocar para a população. Por outro lado, Davis, eu fiquei sabendo que você está envolvido em estudos para averiguar a eficácia do antiviral nitazoxanida para o tratamento da Covid-19, não é isso? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, como andam esses estudos, os resultados preliminares são promissores? Poderíamos ter um medicamento cientificamente atestado para combater o novo coronavírus, Davis? Anderson, sim, como eu falei, eu tenho sido envolvido, né, nesse trabalho também,
E a gente tem trabalhado bastante, né, com pesquisadores. Existem estudos clínicos que estão sendo feitos com a nitazoxanida em vários países. Eu tenho acompanhado esses estudos clínicos também. Os resultados são promissores. A gente viu alguns artigos sendo publicados que tiveram efeitos moderados, mas esses efeitos moderados eu acredito que vieram porque eles começaram o tratamento muito tarde, né? Então a gente tem que ver que esse vírus, ele causa uma doença, e a principal doença, a doença grave, ela vem depois de uma fase em que o vírus já se replicou muito. Se a gente conseguir um medicamento em que no começo diminua a replicação do vírus, a gente diminui o efeito dessa replicação de vírus que leva a pessoa, né, para as formas mais graves da doença. Então, a gente já fez tratamentos, né, eu e também o Dr. Edmilson Migovski, que tem tratado, fizemos um estudo em Volta Redonda, com mais de 600 pessoas tratadas, com resultados muito bons. As pessoas tratadas não chegaram a evoluir para a doença, mas a gente está tentando fechar isso, como eu falei, publicar um artigo, para que esse artigo seja revisto por uma banca de pessoas peritas, e os outros estudos clínicos no mundo todo, eles continuam. Então, assim, eu não tenho trabalhado com ivermectina, mas é o que eu falei, a gente precisa juntar esses dados, publicar, né, passar por um que a gente chama de peer review, né, uma revisão de pessoas que entendem do assunto, e tentar fazer isso o mais rápido possível. Então, assim, como eu falei, tanto a vacina quanto os estudos do tratamento, eles têm que andar lado a lado, para que a gente possa salvar vidas. A ideia não é fazer, pelo menos nossa, né, da área da saúde, médicos ou pesquisadores, a nossa ideia não é fazer política, a ideia é você trazer uma solução para essa população que está sofrendo, né, independente. Então, assim, eu tenho para mim que a nitazoxanida, mais tarde, ela vai ser adotada no tratamento. Eu espero em breve, né, a gente poder ter as provas científicas publicadas para que a gente possa seguir adiante, né? Não só eu, mas todos os cientistas que estão envolvidos com esses estudos clínicos pelo mundo, como existem também muitas outras drogas, muitas outras moléculas que estão sendo pesquisadas no mundo todo com relação ao tratamento, né? O que a gente precisa, Anderson, é de algo barato, né? O que eu gosto da nitazoxanida é que, por exemplo, não tem patente mais, então é um medicamento barato. Então já precisamos de algo barato que possa ser distribuído à população. Então vamos torcer, né? Vamos torcer para que isso vá à frente e em breve, né? Quem sabe a gente possa ver também uma outra forma de combate a essa doença que é terrível, né? Você acha que o novo ministro, Marcelo Queiroga, ainda que defenda o uso de máscara e o afastamento social, vai conseguir superar essa retórica irresponsável do bolsonarismo, que prega esses tratamentos para a Covid-19 sem qualquer eficácia comprovada, Davis? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? A gente precisa mudar o discurso, né? A gente precisa mudar o discurso, não empurrar coisas à força, mas como a gente vem conversando aqui, né? Entrar com possibilidades e entrar com os dados científicos, né? Então eu espero que sim, né, Anderson? A gente espera pelo melhor. O que a gente não quer ver são pessoas tomando medicamentos indiscriminadamente e acabando tendo outros problemas agravados, né, porque tomaram indiscriminadamente. Então, a meu ver, o que a gente precisa é saber a importância dos tratamentos, mas mudar o discurso de que isso vai salvar agora, porque a gente tem que aguardar ainda, né, os estudos. Então, a meu ver, a gente precisa moderar o discurso e não impor
uma coisa na população. Eu acho que é isso que está faltando muito, a meu ver, né? E essas novas cepas, Davis? Há uma série de dúvidas a respeito da eficácia das vacinas desenvolvidas até aqui para combaterem as mutações do vírus que têm aparecido em todo o mundo, em especial essa variante brasileira. Pelo que você tem visto, dá para confiar em uma proteção eficiente das vacinas para essas novas cepas do coronavírus? Olha, os estudos eles estão acontecendo, né? A gente já tem alguns dados de algumas das vacinas, né? Como da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna, a própria Johnson também está fazendo, que em alguns casos a eficácia contra certas variantes é um pouco menor, mas não suficiente para impedir a eficácia da vacina. Então, os resultados até agora foram bons, né, com relação a essas cepas. A gente ainda não tem dados da Coronavac, por exemplo, né? Então, por causa disso, é mais uma razão, porque mesmo as pessoas que estão vacinadas totalmente, quando eu falo vacinar totalmente, por exemplo, a Coronavac, já tiveram as 2 doses, já esperaram cerca de 14 dias aí, que é o tempo que precisa, né, para ter mais certeza que está imunizado. Mesmo essas pessoas, principalmente os idosos, vulneráveis, continuem usando máscara, continuem adotando medidas de segurança, não se exponham muito ao vírus, porque a gente ainda precisa saber, né? A gente torce realmente melhor. Lembre que a eficácia das vacinas não é 100%, né? Então, você não sabe se você está nessa porcentagem que não respondeu, principalmente os idosos. Então, por enquanto, até que você possa fazer um teste de anticorpos, por exemplo, para saber se você fez anticorpos contra o vírus, né? Mas por enquanto, e principalmente porque a circulação de vírus, a quantidade de vírus na população é muito alta, mesmo quem já foi vacinado, idosos principalmente, né, que a faixa mais já foi vacinada, mantenham as regras de segurança até que a gente possa saber melhor da eficácia, principalmente no Brasil, da Coronavac, principalmente, contra essas novas variantes. Então, eu volto a falar, um pouquinho mais de paciência, mas os resultados das outras das outras plataformas de vacina, dos outros tipos de vacina, até agora deram resultados satisfatórios, o que é uma notícia boa, né? O que ainda pode ser feito, Davis, para revertermos esse quadro trágico que se coloca? Já a gente prevendo que teremos 100 mil mortes em abril pela pandemia aqui no Brasil, enquanto as vacinas chegam a conta-gotas. Olha, o grupo de trabalho da UFRJ, né, para o enfrentamento da Covid-19, a gente soltou uma nota técnica agora, e a gente fala, né, a gente precisa, primeiramente, manter as medidas restritivas de circulação, né, eu acredito pelo menos mais 2 semanas aí, intensificação das ações de fiscalização, né, para coibir as aglomerações. Infelizmente tem que fazer isso. Massificar as campanhas para o uso correto de máscara, distanciamento entre as pessoas, não aglomeração, lavagem de mãos. Gente, não adianta colocar máscara e deixar o nariz de fora, né? A gente vê muito isso acontecendo. Isso é um grande erro, tá? Não adianta nada. Também o face shield sem a máscara não adianta. Essas máscaras transparentes não adiantam. Tem que ser a máscara mesmo. Tá? A gente precisa tentar aumentar o transporte público, a disponibilidade para que não haja transporte público cheio, né? Principalmente dos trabalhadores essenciais, né? Seria interessante garantir, né, como você falou, a manutenção do emprego também, a renda dos trabalhadores, né? E auxiliar talvez pequenas empresas, tudo isso, né, a gente vai ajudando tanto a parte da economia quanto a parte da saúde pública. Então o que a gente precisa fazer agora são medidas mais firmes para que a gente possa parar o avanço desse vírus, tentar cortar esse momento que a gente vive, para que o sistema de saúde possa respirar um pouco e absorver as pessoas que procuram, né, o sistema de saúde. Eu tenho visto alguns especialistas comentando que as vacinas contra a Covid-19 devem oferecer imunidade durante um período de tempo muito restrito, Davis, e que em aproximadamente 1 ano haveria a necessidade de renovarmos a imunização, como acontece atualmente com as vacinas para a gripe comum.
Você acredita que isso deva de fato ser necessário, Davis? E como é que nós daríamos conta de uma demanda como essa todo ano? Muito provavelmente até o início de 2022, nós não teremos toda a população do nosso país vacinada e já devemos ter de renovar a imunização dessas pessoas do grupo de risco que foram vacinadas. Me parece um desafio difícil de ser cumprido, Davis, ainda que se amplie a capacidade de produção de doses. Olha, primeiro eu vejo que essa possibilidade da gente ter que tomar a dose de reforço, dependendo da cepa circulando, ela é provável. Tá? A gente vai saber mais tarde, né, depois que os estudos dessas vacinas que estão aí, o tempo de anticorpos, quanto tempo os anticorpos da vacina duram, o tempo de proteção, tudo isso a gente só vai saber mais tarde, mas é bem capaz. Mas as empresas, né, que fornecem as vacinas, elas estão preparadas para isso. E a gente já está acostumado no Brasil também, como a gente faz com influenza, por exemplo, a fazer essas novas doses, né? Essas novas doses com as novas cepas que estão circulando. Se isso acontecer, o Brasil tem condição de fazer. Agora, é o que você falou, a gente precisa resolver o problema primeiro, da primeira dose para a população toda, né? Para que a gente possa pensar, né, nessa segunda etapa. Então, eu acho primordial agora a gente acelerar a vacinação, adquirir que sejam outras vacinas, né, para que a gente possa, no tempo mais rápido possível, estar com grande parte da população vacinada. Mas esse pode ser algo que a gente tenha que encarar ao longo dos anos, o que eu não vejo com grandes problemas em termos de produção, mas como agora o mundo todo está balançado, está muito difícil, né? Os insumos até para a produção de vacina, para a administração das vacinas, né? Então, depois que a gente sair do caos, isso vai ficar relativamente mais tranquilo. Mas a gente precisa resolver esses problemas que a gente tem agora, né? A gente precisa sair do caos, a gente precisa aumentar a vacinação da população no Brasil e aguardar, porque isso pode acontecer. Então, essa é uma probabilidade que pode acontecer realmente da gente ter que tomar doses anuais, por exemplo, né, dessa vacina. Davis Ferreira, novamente eu quero te agradecer por esse diálogo aqui no Faixa Livre, te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Meus amigos, um grande abraço, Anderson, os ouvintes do Faixa Livre, né, eu espero poder ter jogado um pouco de luz aí, né, e um abraço a todos, fiquem com saúde, fiquem na paz e até a próxima, tá bom? Tudo de bom. Conversamos aqui com o virologista do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Davis Ferreira. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o médico e vereador pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia. Bom dia, meus amigos do Faixa Livre. Bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem de saúde, que vocês estejam em isolamento social, usando máscara, fazendo a higiene das mãos e com muita saúde para enfrentar esse momento tão difícil. É um prazer muito grande estar no programa de vocês. Tantos amigos são ouvintes do seu programa. Quando termina esse programa, sempre me telefonam, parabenizando o programa e as nossas matérias. Espero que hoje a gente possa contribuir para tirar dúvidas e para colocar situações do nosso país, principalmente nesse momento tão grave da pandemia do coronavírus. Paulo, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no programa. Paulo, nesta quarta-feira é celebrado o Dia Mundial da Saúde. Esse que sempre foi o mais importante fator para a manutenção da vida das pessoas e que agora, com a pandemia da Covid-19, tem se colocado de maneira ainda mais essencial, especialmente em um país como o Brasil, onde os nossos profissionais de saúde são tão desvalorizados. O nosso Sistema Único de Saúde não recebe os recursos necessários para prestar atendimento à nossa população que tanto necessita. Eu gostaria, Paulo, que você fizesse um diagnóstico da saúde no nosso país em um período onde temos o desafio de uma pandemia e uma gestão no Palácio do Planalto que pouco se importa com a vida dos brasileiros. 7 de abril é o dia que se comemora a saúde no mundo inteiro.
Mas hoje, este ano, como no ano passado, muito pouco nós temos a comemorar. O Dia Mundial da Saúde só tem nos mostrado a calamidade pública que é a saúde, principalmente nos países mais pobres. Como a saúde é mal recebida, como a saúde é maltratada na África, na Ásia, na América Latina, na América do Sul. Nós temos um momento de muita dificuldade. Nós nunca enfrentamos uma situação tão trágica quanto essa. Já tivemos muitas coisas graves pelo mundo, Ebola, HN1, ou seja, mas hoje nós estamos diante de um desafio muito grande. E o SUS, aqui nesse país, é um exemplo para o mundo inteiro. Deveria ser respeitado pelas autoridades. Lamentavelmente, as autoridades não conseguem fazer o necessário. Veja, este ano a emenda do teto de gastos vai tirar mais de 40 bilhões da saúde, do SUS. Nós estamos vendo a importância do SUS. Não fosse o SUS, meus amigos, a nossa mortalidade seria muito maior. Nós estamos vendo como é que nas cidades menores, nos estados de menos recursos, como é que está acontecendo. A saúde, quem salva é o SUS. Se não fosse o SUS, aquelas pessoas morreriam no meio da rua. Nós estamos vendo a dificuldade de outras doenças. Nós estamos vendo que nesse momento, se avaliar a saúde no Brasil nesse momento é muito difícil. Por quê? Porque estamos com todas as atenções voltadas para o coronavírus. Mas mesmo assim, mesmo com todas as atenções voltadas, o governo faz muito pouco, o governo federal. Vocês vejam, não há um controle da pandemia em relação à vacinação. O Programa Nacional de Imunizações foi completamente destruído pelo governo atual. Nós não temos a cobertura do governo para comprar os equipamentos e medicamentos necessários, como também não tivemos a vacina. Nós temos um Ministério da Saúde completamente destruído, um Ministério de quadros técnicos tão importantes que não estão conseguindo fazer o seu trabalho nesse momento. Portanto, a análise que nós podemos fazer hoje do sistema de saúde brasileiro é um colapso total, porque nós temos falado muito pouco, mas também temos as sequelas do coronavírus, pessoas que saíram vivas, mas que estão com sequelas graves, com problemas graves, e temos a sensação de que o problema não está resolvido. Nós estamos no mês de abril e não temos uma resolução do problema. A cada dia nós estamos avaliando que vamos ter cada vez mais mortes nesse país. E pelas cidades, a contaminação é muito grande. A cadeia de transmissão do vírus está muito alta e nós não conseguimos evitar isso. Por quê? Porque não fazemos lockdown direito, nós não tiramos a sociedade. Para tirar a sociedade da rua, é preciso pagar. Os governos têm que pagar para que essa sociedade fique em casa. E nós não vemos nenhuma vontade no governo federal em fazer isso. Portanto, é uma situação, é uma análise muito sombria do que nós temos nesse momento na saúde brasileira. E o que poderia ser feito, Paulo, para que a saúde no Brasil tivesse o financiamento público que ela de fato precisa? Que a população tenha o atendimento que merece, sem esse lobby que existe por parte dos gestores à saúde privada. Como valorizar o SUS no nosso país, Paulo? Valorizar o SUS no nosso país seria fazendo aquilo que é necessário, orçamentos necessários para o SUS. Como é que você pode, no meio de uma pandemia, tirar recursos que o governo federal dava para os estados para leitos de CTI? Como é que você vai imaginar que o Ministério da Saúde aceite o que está acontecendo no Rio de Janeiro, com mais de 1.400 leitos federais fechados por falta de pessoal e por falta de material? Tratar do SUS é fazer com que se invista cada vez mais na atenção primária, no programa de saúde da família, que é um sucesso. A estratégia de saúde da família é um sucesso no Brasil, sempre foi, e agora muito sacrificada com o problema da pandemia. É dar os recursos necessários para o programa de AIDS, muito bem sucedido, tenha continuidade. É dar recursos para que o programa de transplante, que é outro sucesso mundial que o Brasil tem, funcione normalmente. É dar condições para que se tenha uma atenção primária de maior qualidade para evitar as doenças. E isso necessita de qualidade da gestão e recursos financeiros. Lamentavelmente, no momento, nós estamos reduzindo os recursos financeiros e estamos com pessoas que não têm a menor condição de dirigir a saúde brasileira. O atual ministro, ele chega a me dar raiva de ouvir o ministro falar: use a máscara. Do lado dele está o presidente sem máscara. Não faça aglomeração, mas eu não posso falar em lockdown que o presidente não deixa. Ou seja, uma vergonha nacional. Nós precisamos um ministro da saúde que seja independente. Um ministro da saúde que não faça o que o presidente da saúde quer, o presidente da República quer, que faça o que é necessário para a saúde. E nós, lamentavelmente, não temos isso. Dessa maneira,
eu vejo com muita dificuldade o SUS no momento no Brasil. Nós precisamos mostrar claramente, fazer um lobby muito grande para que o SUS receba os recursos necessários e para que nós tenhamos na saúde alguém que seja uma pessoa que entenda o mínimo possível de gestão no Brasil. Como já foi dito aqui no programa, Paulo, a situação da pandemia tem se agravado enormemente aqui no Rio de Janeiro. Nós temos batido recordes de morte dia após dia, e o prefeito Eduardo Paes, em uma tentativa de frear essa escalada absurda, estabeleceu uma série de medidas de restrição de circulação de pessoas, como o fechamento do comércio, de uma série de atividades econômicas por 10 dias. Algumas dessas medidas foram renovadas até a próxima quinta-feira. Eu queria que você dissesse o que você achou dessas iniciativas do prefeito, Paulo. Elas foram suficientes para frear a Covid-19 aqui no município? Claramente não. Eu recebi muito bem a movimentação do prefeito dizendo que iria partir para algum tipo de lockdown. Ele tem medo até de falar essa palavra. Ele tem uma pressão muito grande do comércio, da indústria, uma pressão muito grande dos empresários em relação a isso. As pessoas estão preocupadas em relação a isso. Mas as medidas tomadas pelo prefeito Eduardo Paes são muito tímidas. E nós vamos ver o resultado delas daqui a 2 semanas, 3 semanas. Mas acho que são muito tímidas. Deveríamos continuar mais uma semana ainda, pelo menos 3 semanas de isolamento, mas um isolamento maior. Porque você tem um isolamento no Rio, mas continua os transportes cheios. Não adianta você mandar as pessoas ficarem distanciadas se elas para ir trabalhar têm que entrar no transporte, BRT, metrô, trens ou ônibus em geral, que estão completamente superlotados. Os governos estadual e municipal não conseguem resolver o problema do transporte público. Não conseguem, você vê. O BRT, por que o BRT está cheio? Porque ele tinha 400 ônibus, hoje tem 120. É impossível. É impossível dar certo. A frota de ônibus, em geral, fora o BRT, os ônibus das empresas, o prefeito autorizou botar só 40% na rua. Não pode dessa maneira. Nós não podemos abrir as escolas. É um crime nesse momento reabrir as escolas. As escolas não têm condição, ou seja, de 1.453 escolas, só conseguiram abrir 408, porque essas têm condições mínimas, muitas nem mínimas têm, mas estão abertas. E você tem uma quantidade enorme de escolas fechadas por falta de condições. Eu sei que as crianças precisam voltar para a escola, eu sei que precisam, mas nesse momento, voltar para a escola significa a chance delas levarem o vírus para casa para matar o pai, o tio, a avó. Nesse momento significa mais pessoas na rua, 650 mil estudantes na rua, 70 mil profissionais de educação, mais os seus pais, os pais dos alunos, que vão andar e vão, evidentemente, fazer aquilo que a gente não quer. Nós estamos achando que a cadeia de transmissão do vírus é muito grande no Rio de Janeiro e nós queremos botar mais pessoas na rua. Portanto, eu acho que o prefeito Eduardo Paes foi muito tímido. Eu queria mais força. Aquela defesa que ele fez lá no seu último mandato, em cima, vamos defender o Rio, vamos trazer a Olimpíada, vamos trazer tudo para o Rio de Janeiro, que ele faça agora, vamos tirar do Rio de Janeiro o coronavírus, que ele tenha a mesma veemência que ele tinha naquela época. E não estou vendo ele com essa veemência. Agora, que tipo de ações, Paulo, o Eduardo Paes deveria ter implementado para que nós conseguíssemos reduzir o índice de infecções pela doença aqui no município? O tal do lockdown não podia ter sido determinado? Lá em Araraquara, cidade do interior de São Paulo, o prefeito Edinho Silva, do PT, adotou o fechamento de todas as atividades não essenciais. Até o transporte público foi paralisado por alguns dias e o resultado apareceu. O município reduziu drasticamente o número de internações e mortes pela Covid-19. Por que não se faz o mesmo aqui no Rio, Paulo? Lamentavelmente, o prefeito Eduardo Paes não teve coragem que teve o prefeito de Minas, que teve o prefeito de Araraquara, de fazer algo mais duro. Pela pressão, você sabe que a luta toda é essa luta, esse fla-flu instalado entre doença e economia. Ou vamos morrer de doença ou vamos morrer de fome. Isso não é verdade. Eram necessárias medidas mais drásticas. Não dava para abrir bar e restaurante dessa maneira, como ele está pleiteando e prometendo reabrir a partir do final dessa semana. Não dá para manter determinadas coisas abertas. Nós temos que fechar tudo, tem que fechar templo, igreja, tem que fechar tudo isso. Onde tem aglomeração, não pode ter aglomeração. Nós precisamos que seja feita uma mudança no transporte coletivo. O prefeito da cidade tem que obrigar as empresas a botar mais ônibus na rua. Ele precisa botar mais BRT na rua, que agora é ele que está administrando. Nós precisamos de medidas mais duras, mais drásticas, para que as pessoas não andassem na rua, só o essencial.
Só quem trabalha na área da saúde, a segurança pública, supermercados, farmácias, etc. O resto é em casa. As pessoas não têm que ir a shopping, as pessoas não têm que ir à academia. E isso precisava de um pouco mais de força do prefeito. E, lamentavelmente, o prefeito tentou um quarto de lockdown. E provavelmente nós vamos ter esses resultados vistos aí com pouco sucesso, porque nem fizemos uma coisa, nem fizemos outra. É lamentável, mas o prefeito continua em cima do muro em relação à pressão da economia e à saúde. Os técnicos e os cientistas têm mostrado algumas coisas para ele e precisam mostrar um pouco mais. Precisam mostrar claramente o que significa a prefeitura não tomar as atitudes que deveria ter tomado no Rio de Janeiro. Um dos problemas, Paulo, é que o governo do estado e a prefeitura não se entendem nessas ações de controle da pandemia. Eduardo Paes e Cláudio Castro têm trocado acusações mútuas nos últimos tempos. O próprio governador em exercício tem dado péssimos exemplos, realizando festas com aglomerações, cantando em eventos particulares, fez inaugurações de obras nos últimos dias com multidões, enfim. De que forma essa falta de sintonia entre as duas esferas de governo tem atrapalhado a gestão da pandemia no Rio, Paulo? E como é que você analisa esse tipo de atitude do Cláudio Castro? Lamentável que nós temos visto os espetáculos deprimentes nós temos visto do governador do estado. A festa de aniversário dele, uma vergonha. A inauguração do hospital de Nova Iguaçu, o hospital que estava há um ano para ser inaugurado, levou políticos, deu o microfone para políticos falarem, ou seja, naquela inauguração, várias pessoas que estavam naquela inauguração provavelmente vão ser clientes do hospital daqui a alguns dias, porque devem ter se contaminado. E as atitudes que ele tem tomado são atitudes muito ruins. O prefeito Cláudio Castro está mais preocupado em agradar o presidente Bolsonaro do que agradar a população do Rio de Janeiro. Aliás, não foi a população que o botou lá, ele veio junto com o governador Witzel, na verdade. Então, o que nós temos hoje no Rio de Janeiro? Uma situação muito ruim. Você está vendo o Rio de Janeiro a cada dia aumentando o número mais de mortes. O Rio de Janeiro é onde mais morreu gente proporcionalmente nessa pandemia. E as atitudes tomadas aqui são atitudes muito ruins. Eles fecharam os hospitais de campanha todo e não abriram mais leitos. O hospital de Anchieta foi aberto, fechado. O hospital do cérebro, que trabalhava para a Covid, não está mais trabalhando para a Covid. Ou seja, prometeu vários leitos, na verdade não deu os leitos que prometeu. Disse que ia buscar mais 900 leitos com o Ministério da Saúde, não conseguiu até agora. E faz uma inauguração que é mentirosa, inaugurando 300 leitos. Mentira, inaugurou, está funcionando no máximo 80 leitos daquele hospital. Portanto, a população fica muito confusa. A população não entende como é que um governador faz uma lei que não tem aglomeração e ele mesmo, à tarde, faz uma aglomeração. Porque ele é isento, nós, políticos, temos imunidade ao coronavírus. Portanto, é muito ruim a situação. E a briga que acaba ele tendo com o prefeito Eduardo Paes. Mesmo Eduardo Paes não fazendo aquilo que a gente necessitaria, tudo aquilo, mas ele se coloca em contraponto ao governador Cláudio Castro. E é uma verdade, o governador Cláudio Castro consegue ser pior ainda. Se nós estamos reclamando que o Eduardo Paes não fez tudo que deveria, contra o governador ele não faz nada que deve, ele faz tudo errado. É uma administração realmente muito ruim, muito fraca. Muito fraca a administração do Rio de Janeiro. E que nós temos o resultado, o vírus é o maior mostrador do que faz os governos. O vírus não perdoa. E como é que a Comissão de Saúde da Câmara, a qual você preside, Paulo, tem atuado nos últimos tempos? Vocês têm conseguido um diálogo construtivo com a Secretaria Municipal de Saúde? Nossa participação como comissão é cobrança. Nós temos cobrado constantemente muito da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, explicando com a reabertura de leitos, explicando uma série de, agora, fechamento dos tomógrafos. Nós estamos cobrando. E a Secretaria tem conversado bastante, tem participado das reuniões, mas nós não precisamos só que eles respondam, que eles façam as coisas corretamente. E eu acho que existem muitas coisas complicadas. Hoje, por exemplo, a abertura de leitos para a Covid e fechamento de leitos para outras doenças vai criar problemas aqui no Rio de Janeiro. Eu espero que a Prefeitura reavalie isso e nós possamos cobrar a abertura de leitos federais, que são uma vergonha. Uma dessas iniciativas de vocês, vereadores, Paulo, foi justamente essa ação que impede o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino e também nas escolas particulares, determinada pelo plantão judiciário no último domingo. Uma medida absolutamente necessária diante da irresponsabilidade que seria a retomada das atividades em sala de aula em um momento de recorde de casos de Covid-19.
Conta aqui pra gente, por favor, Paulo, de quem partiu essa iniciativa, como ela se deu. A prefeitura acabou recorrendo dessa decisão, não é isso? É verdade. Essa foi uma decisão da bancada do PSOL, juntamente com os vereadores do PT, né? Alguns deputados estaduais, até do PCdoB. Todos nós chegamos à conclusão que era preciso dar um basta, cobrar da prefeitura que não é o momento de abrir as escolas. É momento de fechar mais coisas, é momento de fazer um lockdown melhor na cidade, é momento de ver que a rede de contaminação está muito alta. É muito importante que nós possamos diminuir a circulação de pessoas na rua, possamos trabalhar mais pelo isolamento social. Ir para a escola não é uma coisa nesse momento que possa ser aceita como boa nem para as crianças, nem para os pais, nem para os profissionais de educação. Nós entramos com um pedido liminar, ganhamos a liminar. Infelizmente, já nessa terça-feira, o presidente do Tribunal de Justiça cassou a liminar e provavelmente nesta quarta-feira já estarão as crianças na escola novamente. Nós vamos tentar recorrer porque vemos nesse momento que não é o momento de botarmos 650 mil crianças na rua, 70 mil profissionais de educação, fora os pais das crianças e mães na rua para fazer esse tipo de movimentação que é muito grave. Eu espero um pouco mais de bom senso, espero que o prefeito Eduardo Paes reveja essa situação, dê mais um tempo, precisamos de mais um tempo, precisamos de mais isolamento, sem dúvida alguma, porque a situação é muito grave na cidade. Para terminar, Paulo, eu gostaria que você falasse sobre esse absurdo, que é a votação na Câmara dos Vereadores desse projeto de lei, que quer aumentar a contribuição previdenciária dos servidores do município de 11% para 14%, jogando a culpa pela crise do Rio de Janeiro no funcionalismo público. O que é que vocês lá na Câmara fizeram a respeito disso? Como é que se deu esse embate lá na Câmara dos Vereadores contra o prefeito Eduardo Paes? Estamos numa luta muito grande, além de lutar na pandemia, tentar mostrar aos profissionais a importância dos profissionais de saúde. Agora, esses profissionais de saúde, tão importantes, como os de educação, tão importantes, estão prestes a ser agredidos com o aumento da taxação. Problema que não vai resolver. Eles mesmos já disseram que eles têm em torno de 200 milhões, somente isso que vai resolver, só isso vai ser arrecadado com o aumento de 11% para 14%. Nós somos inteiramente contrários, é um absurdo, é um desrespeito. A destruição do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro é responsabilidade dos prefeitos, inclusive o próprio Eduardo Paes, que teve uma péssima atuação no governo dele em relação ao Fundo Previ. Nós vamos fazer todo o possível, não contem com o nosso voto, vamos fazer todo o possível para mostrar à população quem são os vereadores que acham que quem deve pagar a conta é o servidor público. Esse servidor que hoje está dando mostras de tanta capacidade, de tanta importância para todos nós, como nós estamos vendo no SUS e nas escolas. Eu espero que essa proposta não seja aprovada. Paulo Pinheiro, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Obrigado a todos vocês, é um grande prazer falar a vocês. Nós estamos numa luta aí que você está vendo, Previdência, votação da Previdência, a discussão sobre a questão da pandemia. Foi um pouco tumultuado hoje para a gente poder responder as suas perguntas, mas sempre um grande prazer. E peço aos seus ouvintes, se tiverem alguma dúvida, entre nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, conversem conosco e espero estar outras vezes aí respondendo a vocês perguntas tão importantes, tão inteligentes e falando com os seus ouvintes, são ouvintes muito esclarecidos e que sempre me dão muito prazer em conversar com eles. Muito obrigado, um abraço para todos. Conversamos aqui com o médico e vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!